Olá, nesta edição da Resenha Eleitoral nós temos o prazer de receber Andrea Morroni, que é doutora em Direito Constitucional e professor na Universidade de Bolonha, na Itália. Andrea Morroni, muito obrigada por me receber. A minha primeira pergunta é sobre a questão dos direitos eleitorais, ou seja, dos sistemas eleitorais comparados, né? Foi o tema da mesa que você participou. Eu gostaria que você ressaltasse quais são as semelhanças e as diferenças importantes que o senhor encontra entre o sistema eleitoral brasileiro e o italiano. Sì, ci sono molte cose comuni. São muitas coisas em comum e muitas diferenças importantes. Eu diria que a coisa mais importante é que a Constituição brasileira prevê expressamente qual deve ser o sistema eleitoral das eleições das duas câmaras. O sistema eleitoral proporcional para a Câmara Baixa, deputados, e o sistema eleitoral do tipo majoritário para o Senado. E isso é uma coisa muito importante. Na Constituição italiana não existe uma norma que preveja expressamente qual o sistema eleitoral que deverá ser adotado para a eleição do parlamento. Também na Itália existe um parlamento com duas câmaras, uma Câmara Baixa dos deputados e um Senado. Mas existe uma característica muito importante na legislação italiana, que é a seguinte: a Constituição italiana nasce depois da ditadura. É uma Constituição liberal-democrática, antifascista. O fascismo fazia parte da ditadura italiana havia 20 anos. Quando a Itália se liberou do fascismo e do racismo. Os partidos políticos da libertação decidiram que a República Italiana, que foi escolhido em um referendo institucional, que deveria haver um sistema político pluralístico, com uma pluralidade de partidos. No fascismo havia apenas um partido, e que este sistema pluralístico deveria ser garantido por uma lei proporcional, que tinha o propósito de fotografar a pluralidade dos partidos italianos. Mas ela não foi constitucionalizada, a lei eleitoral proporcional. Todos sabiam que aquela deveria ser a lei para os anos que viriam, para muitos anos. Mas ela não vinha escrita na Constituição. E por quê? Porque a Itália é um país que se encontra no meio da estrada entre a União Soviética, do bloco comunista, e o mundo ocidental, Estados Unidos. A Itália tinha feito a escolha de fazer parte do Pacto Atlântico, junto dos Estados Unidos. Porém, tinha dentro um partido comunista que tinha 1/3 do eleitorado e que guardava o modelo soviético. Então, para garantir a paz social e política entre um partido popular da democracia cristã vinculado a Washington e um partido que observava Moscou, a lei proporcional eleitoral deveria ser um instrumento para evitar que um dos dois partidos pudesse vencer o seu lado. E, portanto, era um instrumento necessário para assegurar a paz social e política, porém, enquanto durasse a divisão do mundo em blocos. O mundo ocidental e o mundo soviético. Quando em 1989 cai o Muro de Berlim, já não faz sentido esta divisão política interna no nosso país. Em seguida, em 1991, na esteira de 2 referendos populares, foram alteradas as leis eleitorais e havíamos escolhido um sistema eleitoral de tipo majoritário, que consentiu finalmente a alternância política. O Partido Comunista não governou mais até 1997. Graças a essas mudanças nas leis eleitorais, foi possível determinar a alternância política. Dentro disto, há uma outra diferença importante que merece ser mencionada. A Constituição brasileira prevê um sistema pluralístico de partidos, mas estabelece que para um partido ser representado, deve ter uma representação nacional e de um grande consenso.
Na Itália, essa norma não existe. Estabelece que os partidos devem ser muitos, devem concorrer juntos, devem determinar a política nacional, mas nunca se fala sobre a dimensão do partido. Na verdade, há uma legislação eleitoral proporcional e um sistema multipartidário. A lei eleitoral proporcional fotografa o multipartidarismo. A característica política italiana, seja antes da queda do Muro de Berlim, seja depois, não obstante o sistema majoritário, sempre foi um sistema multipartidário, com partidos que têm uma dimensão muito limitada. Há partidos localizados em um determinado território, pequenos, regionalizados, ou ainda partidos pessoais, uma iniciativa com substância econômica. E pouquíssimos partidos têm uma vocação nacional. Basicamente dois. Um partido conservador, Partido Popular, que é o partido de Silvio Berlusconi, e os ex-comunistas, que fundaram um partido social-democrático, que se chama Partido Democrático. Essas são algumas das diferenças mais importantes. Temos muitas coisas em comum, mas vou mencionar uma que acho interessante, que é o princípio do voto igual. Em todas as democracias liberais democráticas, como na Itália e como no Brasil, um cidadão conta como um. Todos somos iguais no voto. E assim, o meu voto conta como o seu, e isso significa que não existe diferença no modo de exprimir o voto. E isso é uma garantia para a democracia, para o pluralismo, e tem um valor absolutamente fundamental. Obrigada, Andréa Morroni, pela sua entrevista. Muito obrigada. Agradeço também a vocês que viram a nossa entrevista aqui na Resenha Eleitoral e até a próxima.